Vários tipos de fé. Isso mesmo. Vários tipos de fé. Nós vamos falar nesse estudo bíblico maravilhoso. Pai do Senhor, povo de Deus, para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz Posidônio, Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia. Antes de mais nada, você que não é inscrito no canal, por favor, por gentileza, se inscreva nesse canal. Amém? Se inscreva nesse canal, deixa na descrição abaixo do vídeo, né, a localidade de onde você é, seu pedido de oração, né, seu comentário sobre o estudo bíblico, né, com respeito, com amor, amém? Deus te abençoe. Até antes de nós falarmos dos vários tipos de fé, nós vamos falar sobre o que é fé, como obtê-la, quem a criou e consumou a obra da fé. Logo então, depois é que nós vamos falar os vários tipos de fé. Claro que talvez a sua tradução da sua Bíblia fale um pouco diferente, mas existe várias traduções que fala como eu irei falar, tá bom? Fé é uma obra fantástica. A fé, ela está em 1 Coríntios como os dons do Espírito, não é isso? Efésios 6, a armadura de Deus, né? Gálatas 5:21, o fruto do Espírito, e assim sucessivamente. Então vamos lá. Então você, meus irmãos, que não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal e na descrição abaixo do vídeo deixa seu comentário, o que achou do estudo bíblico, seu pedido de oração, sua localização, deixa para mim te conhecer, tá bom? Deus te abençoe, amém? Então vamos sem perca falarmos, né, o que é fé, como obtê-la, quem a criou, e depois vamos falar sobre os vários tipos de fé. Isso mesmo, vários tipos de fé. Deus abençoe. Vamos então começarmos. Vamos lá. Primeiro, vamos entender o que é fé. Estamos dando continuidade aqui ao estudo bíblico, vários tipos de fé, né? Pastor Luiz Posidônio, para quem não me conhece, Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia, ok? Hebreus, capítulo 11, verso 1, diz o que é a fé, o que é fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, o que é fé, amados? Fé é uma obra maravilhosa de Deus. É um dom de Deus, fé. Diante de tantas coisas, Efésios 6 diz: fé é o escudo, é a armadura de Deus, uma armadura de Deus, é um escudo de fé que nos proporciona proteção, não é isso? 1 Coríntios 11 diz que fé é um dom de Deus, não é isso? Gálatas 5:22 diz que fé é o fruto. E qual é o objetivo do fruto? É alimentar a pessoa, matar a fome, não é assim? Produzir força. E aqui em Hebreus 11:1 diz que fé é certeza, certo? Em outras traduções quer dizer convicção das coisas que não vemos. Aqui está falando prova, né? Então o que é fé? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Tem uma tradução que fala é o firme fundamento das coisas que se espera e a convicção do que não vê. Então o que é fé? É certeza, é convicção, firmeza, firme fundamento. Em outras traduções fala firme fundamento. Então o que é fé? É firmamento. O que é fé? É certeza. É certeza daquilo que esperamos. Então fé é o quê? Uma certeza. Por exemplo, uma mulher que é cristã e o marido não é cristão, está com amante, ela tem certeza que Deus vai fazer com que o marido largue a amante e volte para ela. Isso é fé. Não é isso? Certeza daquilo que esperamos, certeza do que espera.
de uma libertação do esposo. Muitas das vezes os filhos estão nas drogas e ela tem a certeza que Deus vai libertar o filho das drogas. Não é assim? Ou a filha está na prostituição, ela tem certeza. Ou a filha está na prostituição, ela tem certeza que Deus vai libertar a filha da prostituição. Então assim, irmão, fé é certeza. A pessoa está desempregado, correu atrás, estudou, preparou currículo, correu atrás de empresa, colocou o currículo ali, colocou o currículo aqui. Muitos dizem é difícil, talvez até alguns não vai conseguir, mas ele tem certeza, ela tem certeza que Deus vai abrir a porta antes de acontecer. Isso é fé, é a certeza que vai alcançar o que espera. Prova das coisas que não vê. Você não vê a vitória, você não vê o milagre, mas você prova sua própria fé, você prova sua convicção, você crê que Deus vai fazer acontecer, que Deus vai te dar a vitória, que Deus vai fazer o milagre. Você tem certeza, você está ali provando a você mesmo, né? Provando a sua dúvida, a sua incredulidade, você mesmo está provando ali, ó, na certeza que Deus vai fazer acontecer aquilo que não acontece. Tem um outro versículo que diz que a fé traz à existência as coisas que não existem, como se existisse. Então o que é fé? Isso, certeza daquilo que esperamos, né? Prova das coisas que não vemos. Isso é fé, certeza, firmeza. Amém, meus irmãos? Antes de entrarmos e falarmos os tipos de fé, primeiro entendo o que é fé, certeza, firmeza, prova de convicção, de vitória. E isso é fé, ok? Vamos para a segunda parte. Vamos lá. Outra coisa importante, meus amados irmãos, antes de nós entrarmos nos tipos de fé. Como ter fé? Diz aqui o livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, ó. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Então, meus amados irmãos, nós já ouvimos falar o que é fé, né? E agora estamos aqui vendo esse tópico aqui, né? Como ter fé? Lógico, ouvindo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouvindo a palavra rima de Deus. Quando nós ouvimos a palavra rima de Deus, a palavra de Deus, e esse ouvir não é ouvir por ouvir, esse ouvir é ouvir com fé. É ouvir com desejo de conhecer, de obedecer, de ser transformado, de ser liberto. O salmista diz que a palavra de Deus, quando nós ouvimos, sabe, irmão, com desejo de ser transformado por ela, o salmista diz que a palavra de Deus acende labareda de fogo. O salmista diz que a palavra de Deus, ela nos cura. Quer dizer, o próprio Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. João 8,36 diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Entendeu, meus irmãos? Então é assim que nós adquirimos fé. É ouvindo a palavra no total, a palavra de Deus. Em especial o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que são 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, que o apóstolo Paulo diz em Romanos 1,16, diz, não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. O poder de Deus é o Evangelho de Jesus. E quando nós ouvimos, né, irmão, com desejo de aprendermos, ser transformados, nós nos enchemos de fé. Durante esse estudo, você vai ver uma mulher que o viu e por isso ela adquiriu uma grande fé. Depois você vai ver, né, sobre um dos tipos de fé, a grande fé, né? Então é isso aí. Então o segredo é ouvir. Quando nós ouvimos, a fé, ela é despertada. A fé chega para nós e gradativamente vai aumentando. Amém, meus irmãos? Como ter fé? Ouvindo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o poder de Deus. Jesus disse, errai por não conhecer as Escrituras e por não conhecer o poder de Deus, por não ouvir. Mas quando nós ouvimos, nós evitamos muitos erros, nós evitamos muitos transtornos, não é assim? Quer um conselho?
ouça mais o Evangelho de Jesus, tá bom? Ouça, a Bíblia diz ouvir e a vossa alma viverá. Deus abençoe, povo de Deus. Essa é mais uma parte do estudo, os tipos de fé, como ter fé. Agora nós vamos partir para um requisito importante. Antes de falarmos dos tipos de fé, nós vamos falar agora na próxima lição, quem é o autor, quem é o consumador da nossa fé. Onde está escrito? Qual o capítulo, qual o versículo, qual o livro? Vamos lá então? Eita glória! Olha aqui de novo o pastor Luiz Posidônio, Igreja Vida Eterna, Salvador, Bahia. Então, vamos agora só para esse tópico. Quem criou a fé? E logo depois, nós vamos falar agora os tipos de fé, finalmente, né? Mas vamos lá. Quem criou a fé? Vamos ler então o que está escrito no livro de Hebreus 12:2, que diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Eita glória, Hebreus 12:2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Quem criou a fé? Jesus. Interessante que a fé não é uma obra só criadora, mas inacabável, né? É uma obra consumadora. Ou seja, a fé, ela teve início, meio e fim. Jesus criou essa obra maravilhosa chamada fé e concretizou, consumou essa obra chamada fé. Amém, irmão? É uma obra concretizada, não inacabável. Muitos começam a obra e não terminam a criação da sua obra. Não é isso, irmão? Outros levam anos e anos para concretizar e uns nem concretizam. Jesus não, ele criou a obra e concretizou a obra da fé. Lembrando que Jesus é mais importante do que a fé, porque ele é o criador dela, ela é a criação dele. E a Bíblia diz, uma receita de fé, uma receita de milagre para mim e para ti, a Bíblia diz, olhe para Jesus, porque ele é o autor, ele é o consumador da fé. Mais importante do que uma criação é o criador. Então olhe para Jesus. Pedro, quando olhava para Jesus, andou sobre o mar e provou o sobrenatural. Quando tirou o olhar de Jesus, afundou e começou a perecer. Amém, meus amados, queridos, distintos irmãos? Quer ter vitória? Olhe para Jesus e obedeça a Jesus. Está aí mais um slide, está aí mais um tema, né? Quem criou a fé? Jesus. Vamos então agora partir realmente para os tipos de fé. Oh, glória a Deus! Compartilhe esse slide, esse link desse vídeo, né? Desse slide, compartilhe com todos os seus contatos, abençoe outras vidas, tá bom? Vamos então para os tipos de fé. Eita glória! Então, meus amados, queridos irmãos, realmente vamos começar agora a falar sobre o primeiro tipo de fé, desse tema maravilhoso, vários tipos de fé, com o pastor Luiz Posidônio, né? Vamos lá. Mateus, capítulo 17, verso 20, não sei como é que está a tradução da sua Bíblia, né? Mas olha, o que Jesus disse. Ele é Jesus, a pessoa de Jesus. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus, capítulo 17, versos 20. Fé pequena. Aqui nós vemos o primeiro tipo de fé. Fé pequena.
foi a fé que os discípulos de Jesus tinham. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Imagina, irmãos, essa fé pequena era uma fé tão pequena, mais pequena do que um grão de mostarda. Porque, pense comigo, a semente do grão de mostarda é a menor das menores da semente, não é assim? Mas quando ela é plantada em uma terra fértil, bem regada, bem aguada, ela se torna uma árvore e produz sombra para muita gente. Olha o poder que tem da conservação e criação de uma semente de mostarda. É a menor das menores, porém produz muitas bênçãos para as pessoas, né? Então Jesus falou que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nada será impossível para nós. Milagres extraordinários irão acontecer. Está entendendo, meus amados irmãos e irmãs? Imagine. Então a fé dos discípulos não era uma fé pequena do tamanho de mostarda, era uma fé pequena, menor ainda, muito menor do que um grão de mostarda. Que coisa, né? Essa é o primeiro tipo de fé, que é a fé pequena, que nós devemos evitar essa fé. Uma fé tão pequena, irmão, que não nos deixa acreditar no sobrenatural de Deus, que nos faz enxergar os nossos gigantes maior do que os nossos deuses. Foi isso que aconteceu com Saul, com Abner e o exército de Israel. Esqueceu de olhar o tamanho do seu Deus e olhou o tamanho do gigante. Davi foi diferente. Davi viu o gigante, aquele monstro humano, mas Davi enxergou além do gigante, enxergou Deus que é maior do que o gigante. E foi contra o gigante no nome de Deus, no nome do Senhor dos Exércitos. E para a glória de Deus, venceu o gigante. E triunfou, cantando o cântico da vitória e glorificando o nome do seu Deus. Tem uma fé tamanho do grão de mostarda. Tem uma fé viva, né? Que vai te proporcionar o impossível, fazer com que o impossível se torne possível. Tudo é possível ao que crê. Deus abençoe, meus irmãos. E está aí o primeiro tipo de fé, fé pequena. Vamos então agora para o segundo tipo de fé. Já eu te digo no próximo slide. O segundo tipo de fé. Se inscreve no canal quem não é inscrito, né? Compartilha essa mensagem maravilhosa. Eu sei que vai edificar muitas vidas. Amém? Glórias! Vamos para o próximo tipo de fé. Fé grande é um outro tipo de fé. Fé grande. Leamos Mateus 15, 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Aqui é uma mulher cananeia, irmãos, que era de outra nacionalidade, outra cultura, língua. Mas alguém pregou para ela sobre Jesus. Alguém falou para ela de Jesus, que podia curar, libertar, salvar, transformar. E ela acreditou e foi até o Senhor Jesus. Jesus provou ela, chamando de cachorrinho. Ela falou os cachorrinhos também como das migalhas que caem a mesa do seu Senhor. E ela, a Bíblia diz que ela se prostrou e adorou a Jesus. E Jesus disse: ó mulher, grande é a sua fé. E naquele mesmo momento, a filhinha dela foi livre de todas as legiões demoníacas. E a mulher recebeu um milagre, porque manifestou uma grande fé em ir até Jesus e ouvir Jesus, se prostrar e adorar Jesus, obedecer ao Senhor Jesus. Meu Deus! Outra mulher também extraordinária, do fluxo de sangue. Ela disse: se eu tocar, serei curado. E assim foi. O centurião de Mateus 8, a partir do verso 5, Jesus falou que nem Israel viu uma fé grandiosa como a fé do centurião. Meu Deus! Bartimeu, Jesus diz: a tua fé te curou. Seja conforme a tua fé. Eita glória! Meus irmãos, nós temos fé pequena, temos, mas também temos fé grande. Eita glória! Que nós venhamos manifestar uma grande fé no Senhor Jesus de Nazaré. Amém, meus amados? Como? Manifestando um grande interesse de ouvir a palavra de Deus de manhã, de tarde e de noite, de ler ela, ouvir nós lendo, e ouvir alguém lendo, alguém ensinando, alguém pregando, que nós tenhamos sede, irmãos, de ouvir a palavra de Deus
em abundância, amém? Que nós venha perder a sede de ficar vendo jornal de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, meia-noite, ao invés de ouvir jornal que só passa tragédia, morte, estupro, filme secular de morte, de violência, que nós venhamos ouvir a palavra no YouTube, no Instagram, no Facebook, que nós venhamos ouvir a Bíblia online, a Bíblia citada, a Bíblia falada, que nós tenhamos sede de ouvir a palavra de Deus para nos encher de fé e de esperança e estar firmado em obediência à palavra de Jesus que a ouvimos e sempre vamos ouvir. Em nome de Jesus, para termos uma grande fé e desfrutarmos do grande milagre de Deus e de Jesus. Oh, glória! Fé grande é um outro tipo de fé que existe na Bíblia. Se existe a pequena, também existe a grande. Eita glória! Amém, meus queridos, amados e distintos irmãos. Vamos partir então para outra parte, ou para outro tipo de fé, ou outros tipos de fé. Existem vários e vários e vários. Amém? Então vamos partir agora para mais 2 tipos de fé. E já voltaremos. Amém? Glória a Deus. Já nós voltaremos com mais 2 tipos de fé. Eita glória! Se esse ensino está abençoando sua vida e você está aprendendo ou relembrando o que aprendeu há muito tempo e acha que é um ensino abençoador, compartilhe ele com seus contatos do WhatsApp. Tá bom? Pega o estudo geral, também tem um geral, juntando todos os vídeos. Compartilha. Deus abençoe. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, estou aqui de volta com mais 2 tipos de fé. Fé morta versus fé viva. Vamos entender. Assim também a fé, se não tiver as obras, ela é o que, igreja? Morta em si mesma. Onde é que está escrito isso? O livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Então, meus amados, aqui nós entendemos que existe mais 2 tipos de fé. Fé viva, fé morta. Fé salvifica, viva, fé morta. E o que é uma fé morta? Justamente, é uma fé sem obras. Diga-se de passagem, que obras são essas? As obras, lógico, são as obras sublimes, são as obras divinas, não é as obras humanas, não é esse negócio né? Tem muita gente que às vezes faz caridade, não é isso? Dá comida os famintos que estão passando fome, né? Cobertores que estão... Muita gente faz as caridades, sabe? Essas obras, entre aspas, de amor humano, dá comida, né? A quem tem fome, algo que tem sede, cobertor, veste. Muitos fazem por interesse, por barganha, para ter salvação, para ter, né? Muitos. Agora tem alguns que fazem com amor mesmo, né? Que é amor, não é isso? Mas não é essas obras humanistas que eu estou falando, obras vivas. O que é obras vivas? Obras de amor, o amor verdadeiro. O amor que a gente exerce, sim, pelo faminto, alimentando o faminto ou sedento, mas não por interesse de querer ser abençoado. Mas a gente faz isso por amor mesmo, amor de Deus, sem querer troca, né? Sem interesse. Existem as obras vivas, que são obras de perdão. Quando eu libero o perdão para alguém, perdoo os meus ofensores e libero perdão para quem necessita de perdão. Eu estou manifestando uma obra viva. Minha fé não é fé de palavras, uma fé de blá 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 sem obras vivas. É uma fé viva porque tem obras vivas. Obra de perdão, obra de amor. Sabe, meus irmãos, as pessoas às vezes necessitam, e eu não amo de palavra, né? Como diz a Bíblia, eu não amei de palavra, mas de ação. As pessoas estão passando fome, pensando que feijão de arroz. Meu irmão, se você souber quem possa me ajudar, me fale, né? Se você puder me ajudar, me ajude. Se não pode, me fale. Se souber alguém que possa ajudar, me dá uma cesta básica. Aí eu tenho alimento suficiente para ajudar essa pessoa, não é isso? Para dar um feijão, 1 quilo de feijão de arroz, eu tenho o suficiente. Aí eu falo com a pessoa, vai em paz, Deus te abençoe. Se eu souber, eu te falo. Sendo que eu tenho. Então eu disse, vai em paz, né?
demonstrando um amor de palavra, mas não de ação. Obra morta, né? Não é uma obra viva, mas não. Obra viva é o quê? Peraí, rapaz, eu tenho 2 quilos de feijão. Ou então eu tenho só 1 quilo de feijão, peraí que eu vou te dar metade. Toma aqui a metade. Dá pra você comer 2 dias com sua família. Toma a metade. Toma meio quilo de feijão. Ou então, toma 1 quilo de feijão, rapaz. Toma, depois eu compro pra mim. Isso é obra viva. É obras não de... É amor não de palavra, mas é amor com obras vivas, com atitude, com entrega. Entendeu, meus amados? Então, fé morta é a fé sem obra. Sem obra de perdão, sem obra de amor, sem obra de misericórdia, sem obra de obediência a Deus. Deus manda eu orar e eu não quero orar. Deus manda jejuar, eu não quero jejuar. Deus manda congregar, eu não quero congregar. Manda eu ofertar com o coração limpo, eu estou ofertando com o coração sujo. Manda eu dizimar com gratidão, não com barganha. E eu dizimo com barganha, querendo prosperidade. Ou às vezes nem dizimo, só avarenta, pegada ao dinheiro. Obras mortas faz com que a minha fé seja uma fé morta. Obras vivas. Prática da palavra de Deus em perdoar, amar e ser misericordioso. Obras vivas faz com que a minha fé seja uma fé viva. Alguém entende aí, por favor? É assim que funciona, meus amados, queridos e distintos irmãos. É assim, obra viva me faz ter uma fé viva, avivada. Obras mortas, ou a falta de praticar a obra, falta de viver uma vida de oração, de jejum, falta de fidelidade, falta do exercício do amor ao próximo, faz com que seja uma obra morta e deixe a minha fé morta, não é isso? Mas as obras vivas, ou quando eu pratico as obras vivas de perdão, amor, misericórdia, fidelidade, bondade, generosidade, faz com que a minha fé seja uma fé viva. Então existe fé morta e existe fé viva. Tá entendendo, meus irmãos? A fé sem a obra, está escrito, ela é morta. Repetindo, a fé sem... Assim também a fé, se não tiver as obras, se não tiver as obras de perdão, de amor, fidelidade, misericórdia, justiça, é morta, é uma fé morta em si mesma, né? Mas a fé que tem obra é uma fé viva. Como está a sua fé? Então, quando eu ouço a palavra de Deus, entendo, boto em prática, pratico o que os evangelhos de Jesus, a palavra de Deus me manda, eu começo a exercer, praticar, ser um praticante da palavra de Deus. Eu estou praticando obras vivas, a minha fé está mediante obras vivas, então a minha fé será uma fé viva, sobrenatural, e o milagre vai acontecer na minha vida, na tua vida. É assim que funciona. Entende, meus irmãos? Que Deus nos abençoe ricamente. Pai, abençoe teu filho e tua filha, que essa palavra faça guarida no meu e nos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Com muita glória. Sim, Deus, que essa palavra faça guarida no meu e nos nossos corações. Em nome de Jesus de Nazaré, Senhor. Oh, glória a Deus, amém e amém. Mais uma vez, amém. Compartilhe esse slide, né, essa mensagem para todos os seus contatos que você quer abençoar, e abençoe muitas vidas. Amém? É uma humilde reflexão. Ainda tem fé fingida, ainda tem outros tipos de fé. Mas foi até aqui que Deus me permitiu. Deus abençoe. Até o próximo, querendo Deus.